O homem, desde a sua existência, tem buscado de todas as formas possíveis chegar a algum conhecimento de Deus. Aproximar-se mais da divindade do Criador. Por isso a fé, há tempos, tem sido o pilar da nossa cultura. Essa crença inabalável tem se manifestado em templos erigidos por ele em todos os lugares. Povoados se desenvolveram. Capelas e igrejas proliferaram por toda parte. Não menos diferente de Juiz de Fora. Casualmente, santuários podem passar despercebidos por todos, como o de São José. Mas, na verdade, este pode acrescentar e mudar a ordem cronológica do surgimento das igrejas em Juiz de Fora. Como consta no livro de batismos de 1858, da paróquia de Santo Antônio, com quase uma centena de registros de batismos da capela de São José. Dentre eles, consta o registro de Luiz José, filho de Jacob Berg e Maria Kraupes, como sendo o primeiro a ser realizado na capela de São José em 11 de abril de 1871. Todos realizados até o ano de 1880, pelo frei austríaco Emeric Hofer de Pragues, missionário da comunidade alemã da colônia Dom Pedro II. Este livro de batismos é uma prova da sua existência desde o século XIX. Os livros de Albino Esteves e Paulino de Oliveira descrevem as viagens de Burton e Saint-Hilaire na região da fazenda do Juiz de Fora. Neles expressam a existência de uma capelinha abandonada a pouca distância da Rua do Botanágua. Poderia esta capelinha, do mesmo modo como foi a de Santo Antônio, ter se transferido nas proximidades onde hoje está situada a paróquia de São José do Botanágua? A distância de onde estaria a capelinha até a atual paróquia de São José é tão somente 1.500 metros. Relatos de antigos moradores do Costa Carvalho afirmaram a existência de um simples santuário de madeira, localizado em um morro posterior à paróquia. Numa foto de 1915 da Rua do Botanágua, publicado no álbum de Albino Esteves, percebemos a inexistência do atual templo religioso. De posse de R$ 1.800.000, o cônego Domingos Nardi, com autorização da Arquidiocese de Mariana, adquire um terreno logo abaixo na parte mais plana, para a construção da capela, em 3 de setembro de 1919. Em 16 de maio de 1922, o vigário padre Teodoro Horbeck adquire da família Zerlotini mais um terreno no valor de 6 contos de réis, e neste documento de compra e venda é citada a existência da capela de São José. A partir de julho deste mesmo ano, começa a construção da escola paroquial, atendendo os anseios dos moradores. Durante os anos que se seguem, a capela de São José realiza inúmeras festividades com barraquinhas, leilões, jogos, prendas e campanhas de arrecadação de fundos para as obras da mais nova igreja. No dia 4 de setembro de 1928, o cônego Guilherme Rodrigues recebe a planta da igreja confeccionada pelo arquiteto Benedito dos Santos. A construção seria no estilo gótico da Idade Média, em forma de cruz, e as colunas internas no estilo jônico. Em setembro do dia 9, no horário das 13 horas,
é feita a solenidade do lançamento da pedra fundamental pelo bispo D. Justino José de Santana. As participações dos fiéis tiveram um peso muito importante para as obras da igreja. A matriz estava sendo edificada por detrás da capela de São José. Em novembro, os alicerces, a torre do centro e as colunas internas estavam quase prontos. Dentre autoridades presentes no canteiro da obra, o presidente do Estado de Minas, Antônio Carlos, elogiou o andamento das obras, prometendo auxílio à igreja. O tempo passa. As dificuldades continuam. O cônego Guilherme Rodrigues faz um apelo aos fiéis para continuar a ajuda na construção da igreja. Solicita ao governo do Estado e da Câmara Municipal a construção de um outro grupo escolar, porque as salas alugadas pelas professoras já não comportam um número grande de alunos matriculados. O clamor do cônego começa a surtir efeitos. Em 1929, grandes eventos começam a surgir em prol das obras da matriz. Festival cultural no Teatro Central, com exibição de filmes e música clássica ao piano. Sessão cinematográfica no Cine Popular. E chá dançante pela Sociedade Juiz Forana. Apesar dos esforços, a crise se acentua. E em maio de 1930, as obras começaram sendo tocadas lentamente e paralisadas aos poucos. Neste mesmo mês, foi liberado pelo Estado e ao município o terreno doado pelo Sr. Coronel Delfino de Carvalho para as obras do grupo escolar. A Prefeitura atende ao pedido da comissão pela modificação da planta e a isenção das taxas devido ao alto custo do projeto original e às poucas verbas. Eu tive acesso às plantas da igreja, eram 2 torres, nada mais que isso. Só foi construída a metade da igreja, a largura, só a metade. Então a torre ficou lateral. As laterais com algumas portas muito imponentes, janelas imponentes, seria uma igreja muito bem trabalhada, muito bem estruturada, a meu ver, pelo que me lembro, até mais bonito do que, por exemplo, a lateral da catedral. Quer dizer, o projeto da planta, ela teria o dobro de largura. A escola noturna do Botanágua já se faz presente próximo à capela de São José. Com as alterações feitas no antigo projeto, os resultados começaram a surgir. E durante o ano de 1931, a partir de janeiro de 32, foram adquiridas várias doações. Com as doações que se sucederam em março de 1932, a igreja já se acha coberta e forrada. Festeja solenemente o levantamento da cumieira, com a bênção de D. Justino. Em agosto, o Sr. Nicolau Falsi ofereceu uma linda cruz para a torre da igreja e o grupo de jovens organizaram peças teatrais aos domingos que surtiram grande efeito na arrecadação. Em 25 de setembro de 1932, o bispo Monsenhor Justino José de Santana sanciona o decreto episcopal número 5 da Diocese de Juiz de Fora, que eleva a condição de curato provisório à Igreja de São José do Botanágua até o término das obras. É nomeado primeiro pároco da nova igreja o reverendíssimo cônego José Messias de Aquino, que substitui o cônego Guilherme, e São José se desmembra da Catedral de Santo Antônio. Em 7 de janeiro do Ano Novo, realizou-se a bênção solene da imagem de São José.
colocado no frontispício do novo templo. O altar de madeira, a gente deve ter feito a reforma nele mais ou menos em 90, 92. Porque o cupim deu no móvel de madeira, ele não teve condição de ser aproveitado em nada. Na sua frente, uma belíssima imagem, retratada da morte de São José, tendo aos pés Nossa Senhora e Jesus ali de companhia de São José. Quando a gente fez o altar novo, o Monsenhor achou por bem colocar 2 relíquias lá. Como o altar da igreja São José hoje é um altar consagrado pelo bispo, é um costume antigo, se coloca ali uma chamada pedra d'ara. O que é essa pedra d'ara? Ali onde ela é colocada tem relíquia de algum santo. No caso da igreja São José, ali está guardadas as relíquias, um pedaço, se eu não me engano, do manto de Santa Teresinha e da batina de São Curadars, que o nome dele é São João Maria Vianney, padroeiro dos padres de paróquia. Em 9 de dezembro de 1933, a antiga capela começa a ser demolida. Padre José Irineu da Fonseca sucede o cônego Aquino, que ficou até março de 1936. E em seguida assume o padre Manuel Barreto até setembro de 1938. Neste mesmo ano, assume o padre Gerardo de Souza, piloto nos cursos de voos do Aeroclube de Juiz de Fora. Em seguida, assume o padre Vicente de Paula Rodrigues, que trouxe continuidade, estabilidade e organização à igreja, até quando foi escolhido como cônego titular da catedral em 1951. Em seu lugar foi nomeado o padre Wilson José Larcher, que durante os 25 anos à frente do ministério reorganizou a máquina administrativa da paróquia e inúmeras obras foram realizadas. Deu nova vida na forma de evangelizar com os grupos de jovens, nas Semanas Santas, nas liturgias e natais. Uma pessoa extremamente inteligente, uma pessoa de uma ampla cultura, uma pessoa assim, de uma sensibilidade à flor da pele, mas paralelo a tudo isso, de uma grande humildade. Ele ficou muito famoso aqui na diocese, na paróquia, pelas famosas Semanas Santas, que era um trabalho artístico fabuloso. Ele mesmo costurava as roupas, ele mesmo preparava as falas das pessoas e vinha pessoas de fora para assistir. Eram muito bonitos. Eu não participei, eu era pequeno na época. O índice era muito festeiro, fazia muito teatro, A Semana Santa, por exemplo, era cheia de teatro. Todo esse processo cultural popular, como também os diários, apesar de serem todos rigorosamente dentro da nomenclatura bíblica, mas traziam sempre um tom e uma conotação popular, ou seja, para que as pessoas entendessem e captassem a mensagem que está embutida na Bíblia com relação à importância do nascimento de Cristo e também as causas e consequências de sua paixão. A gente fazia cada coisa maravilhosa aqui na igreja. O padre Wilson Larcher era muito dinâmico, gostava muito de trabalhar com jovens, a preocupação dele era os jovens. O que ele queria fazer? Ele queria passar para o pessoal uma coisa que aqui nunca teve, porque, pelo que eu me lembro, aqui em Juiz de Fora não tinha apresentação igual a dele, não. Em 12 de novembro de 1978, assume a paróquia de São José o Monsenhor Hernani de Oliveira, ordenado pelo bispo D. Justino José de Santana. Durante os anos de sacerdócio, Monsenhor Hernani teve a companhia de um bispo da cidade de Caratinga, Minas Gerais, o reverendo D. José Eugênio Correia.
Em 78, justamente, em dezembro, ele renunciou à diocese de Caratinga. E eu, sabendo que ele não ia ficar com a família dele, a mãe dele era viva, eu falei: Dom Correia, tem um quarto livre. Se o senhor quiser ficar conosco, o senhor vai nos dar muita alegria, o senhor fica à vontade, né? O senhor me ajuda estando lá, mas não vou prender o senhor de maneira nenhuma, você fica à vontade, fica livre. Só não vou ter cozinha. Ele falou: olha, Hernani, espera um pouco, eu vou pensar. Aí ele falou: ó, tá aí, eu aceito o seu convite, a sua proposta. Quanto à questão de alimentação, eu estando em Juiz de Fora, eu tenho uma razão para ir almoçar com a minha mãe, visitar minha mãe. Então assim aconteceu. E ele ficou então em Rio Preto 10 anos, Caratinga 20 anos e comigo 33 anos. Monsenhor Hernani fica à frente do ministério até 2005, na companhia do padre José Sávio Ricardo, que o sucedeu e continuou na paróquia até 2013. Anos depois, em 2015, o jovem padre Pierre Maurício de Almeida assume a paróquia, trazendo reformas. E com ele, uma nova forma jovial de celebrizar. Deus suscita vocações e suscita maneiras de evangelizar. A exemplo do padre Marcelo Rossi, do padre Fábio de Mello, né, eu também sou de uma linha carismática, onde eu proponho uma igreja, um novo avivamento, né, não desmerecendo aquilo que a igreja até hoje fez, que também é uma forma bonita e rica de louvar a Deus, mas a proposta que nós, padres carismáticos, temos é também de um avivamento da igreja. Algo que é muito característico do padre Pierre é ensinar as pessoas a rezar. A pessoa não sabe rezar. Ela vem à igreja, senta, o padre fala do começo ao fim, a pessoa vai embora no mundo. Minha missa, meu plano, meu projeto pastoral é ensinar a pessoa a rezar. Hoje quem chega à igreja de São José sabe que vai lá para rezar. Então a missa é interativa, é cantada, é louvada, né? As pessoas estendem a mão, cantam, choram, se emocionam, né? Porque é uma maneira de falar com Deus, de louvar a Deus, de dizer para Deus: eu estou aqui, e com certeza Deus retorna dizendo: eu sei, eu estou contigo. Eu moro em Belo Horizonte, já vi em 2 missas quando eu vejo de fora e nunca vi igual. Eu moro numa capital e nunca vi coisa igual. Eu já obtive o trabalho que ele está fazendo. Eu obtive graça. Eu tenho muita fé de conseguir alcançar os meus objetivos, os meus sonhos e as graças que eu preciso. A missa do impossível nasce da desesperança das pessoas, né? Eu sempre fui um padre reconhecido pela juventude, porque a juventude sempre segue muito o padre Pierre. Então, a partir da desesperança dos jovens, eu via que não era possível. Como é que o jovem estava na missa, estava rezando, mas era desesperançoso? Acreditava que muitas das coisas dele seriam impossíveis. Baseado na palavra de Deus, no Evangelho que diz que nada é impossível para Deus, foi aonde então, rezando e pedindo a Deus, Deus suscitou no meu coração de celebrar uma missa, onde rezaríamos pelo impossível das pessoas. E aí nasce a missa dos impossíveis. A igreja é o povo de Deus. Quem manda é o povo de Deus, porque o povo de Deus é a igreja. E os padres, humildes servidores do povo de Deus.